para cada pessoa que entrar nessa live. Quando a primeira pessoa entrar, eu vou começar a falar em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Na live de hoje, eu quero esclarecer duas coisas aqui, eu quero esclarecer. O porquê que Deus falou, não coma para Adão e Eva da árvore. E tem pessoas que acreditam que o fruto que Adão e Eva comeu mudaram a mente deles, mudou o ser deles. É isso que eu vou falar nessa live para primeira pessoa que entrar no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou ler esse texto tendo uma conversa com cada pessoa que entrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou esperar a primeira pessoa entrar e vou estar falando o tema da live no dia de hoje. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? No nome do Senhor Jesus Cristo, cadê a primeira pessoa para me assistir? Vou esperar entrar a primeira pessoa aqui. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou estar compartilhando o tema bíblico. Vou falar apenas 2 versículos no dia de hoje para esclarecer a nossa mente de uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender ou entende errado. No nome de Jesus, amém, meus irmãos? No nome do Senhor Jesus Cristo, a primeira pessoa que entrou, vou estar compartilhando um versículo. Você que está me assistindo, eu quero te fazer uma pergunta, 2 perguntas, aliás. Primeiramente, o porquê que Deus falou não coma? Por que Deus falou para Adão e Eva não coma do fruto? E tem muitas pessoas que acreditam que o fruto que Adão e Eva comeu mudou a mente deles, psicodelizou a mente deles. Vamos entender o que Deus deixou escrito no Gênesis através dessa palavra que eu vou estar compartilhando aqui, ó. Eu quero fazer uma pergunta para cada pessoa que está me assistindo aqui, ó. Ó, responda aqui para mim nos comentários. Vou deixar vocês responderem. Primeiro eu vou fazer essa pergunta, depois eu vou explicar o porquê que Deus falou não coma para Adão e Eva. Me responda uma coisa, se o fruto, você que está me assistindo, se o fruto que Adão e Eva comeu fizeram mal para eles, o porquê que Deus disse isso aqui, ó? Pegue a sua Bíblia aí, ó, você está me assistindo ao vivo, pegue a sua Bíblia e me assista, certo? Me assista. Pegue a sua Bíblia e leia comigo esse versículo aqui, ó. Ó, Mateus capítulo 7, o versículo é o de número 18. E ele disse-lhes, assim também vós estáis, sem entendimento, não compreendeis que tudo o que fora
do homem não pode contaminar, se o fruto que Adão e Eva comeu contaminou eles, por que que Jesus falou que nada fora do homem o pode contaminar? Responde aqui para mim nos comentários. Responde aqui para mim, você que aí você vai entender. Comenta aqui o porquê que Jesus falou isso. Se o fruto que Adão e Eva comeram fez mal para eles, tem pessoa que acredita nisso, que o fruto fez mal, que o fruto fez eles se tornarem maus. Tem muita pessoa que acredita que o fruto fez eles se tornarem maus. Se o fruto, um salve aí para o grupo All Game. Um salve aí, boa noite aí na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Se o fruto que Adão e Eva comeu fez mal para eles, contaminou eles, por que que Jesus falou que tudo que há fora do homem não contamina ele? Aí te peguei agora, hein? Nessa questão aí, você... O porquê? Ou seja, o que faz nós entender que o fruto que Adão e Eva comeu não fez mal para eles, porque o fruto, você pega lá em Gênesis, o fruto, Deus fala que o fruto era para quê? Comenta aqui, o fruto era para quê, meus irmãos? Comenta aqui que eu quero ouvir a resposta de vocês. Tô curioso para saber a resposta de vocês. Para que o fruto era? Jesus falou. Amém. Aqui, ó, um irmão comentou, o fruto lhes deu o conhecimento. Ou seja, se o fruto, agora eu vou fazer a pergunta. Se o fruto era para dar o conhecimento para ele saber, conhecer o bem e o mal, como que o fruto contaminou se era para ele conhecer o mal? Como que eles vão conhecer o que não habita eles? Se o mal não habitava eles. Não tem como eles, se ali só tinha só o bem dentro deles, se só tinha só o bem dentro deles, eles iam conhecer só o bem. Se tinha só o mal, eles iam conhecer só o mal. Se tinha o bem e o mal, eles iam conhecer o bem e o mal. Ou seja, o fruto não era para colocar o bem e o mal, o fruto era para ele só conhecer a maldade que já tinha dentro. A maldade estava dentro, ou seja, o fruto não era para colocar o mal, era para fazer eles conhecer a própria maldade deles, que estava dentro deles, ou seja, o bem e o mal estava dentro, o pecado estava dentro. Tudo de ruim estava dentro e tudo de bom estava dentro. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que o fruto que eles comeu era para eles, introjetou o mal dentro deles, psicodelizou a mente deles e fez eles adquirir o mal. Não é isso. O fruto era foi o que o irmão aqui comentou, para eles conhecer o bem e o mal, ó. O irmão Maciel Santana. O fruto lhes deu o conhecimento. Esse irmão aqui conhece, ó. O fruto deu o conhecimento, irmão. Você que está me assistindo, não sei se você sabe dessa informação. O fruto não é para eles, como é que se diz? Para eles, para introjetar o mal neles. O fruto do conhecimento do bem e do mal era só para eles ver o bem e o mal que já habitava dentro, ou seja, Deus fez Adão e Eva com o bem e com o mal. Foi por isso que Jesus falou aqui, ó, o fruto, tudo que há fora do homem não pode o contaminar. Aqui quando Jesus falou, ele está falando de Adão e Eva e de toda a raça humana. O fruto não era para contaminar, ou seja, por isso que Deus fala que tudo o que entra no homem não é para contaminar. Ou seja,
Aqui está falando primeiramente de Adão e Eva, mas está falando de nós. Ou seja, o mal, aqui Jesus está falando que a maldade de Adão e Eva, o fruto, não era para introjetar o mal, era só para eles conhecer o bem e o mal. Ou seja, o que há fora do homem, o fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ó, que é isso aqui, ó. Tudo o que há fora do homem não pode o contaminar. O fruto do conhecimento do bem e do mal estava fora. E não era para contaminar eles, era para eles conhecer. Ou seja, é igual nós. O que faz mal para nós é o que está dentro. Não é o que está fora, as aparências, as coisas que estão fora, ó. Não é as coisas que estão fora, é o que está dentro. Ou seja, o que está fora faz só nós saber o que está por dentro. O que está por fora, as aparências corporais que está por fora, só faz saber quem a gente é. Ou seja, o que está fora, o que a gente vê, só faz a gente saber o que está dentro. Ou seja, a maldade toda está dentro de nós, meus irmãos. A maldade toda. Aí, ó, meu irmão comentando aqui, ó, o que entrou foi o imposto do Lula. Ou seja, meus irmãos, olha que live interessante. O que faz mal para você não é o que tá fora. O que tá fora é só para revelar o que tá dentro. O que você ouve é para revelar o que tá dentro. Ou seja, o que você ouve não faz mal para você. As palavras que você ouve não faz mal para você, a não ser que você deixe entrar. E aí, ela entrando revela o que tá dentro, mas não é a palavra que você ouviu lá da pessoa. Ah, a palavra que eu ouvi entrou dentro de mim. Não é que entrou, já estava dentro. A palavra que você ouviu fez apenas você ter uma reação. Fez apenas você ter uma reação daquilo que já está dentro. Então, meus queridos e amados irmãos, as pessoas acreditam que o fruto... As pessoas... Tem um irmão aqui, não tá entendendo, não tô entendendo qual a live. Aqui, meu irmão, nós estamos falando de Adão e Eva. Eu tô falando aqui, tem pessoas que acreditam que o fruto que Adão e Eva comeu introjetou o mal dentro deles. Tem pessoas que acreditam nisso, mas não foi o fruto que fez o mal. Não foi o fruto que fez o mal. Não foi o fruto que estava fora, que Adão e Eva lá viu o fruto para dar conhecimento do bem e do mal. Não foi o fruto do lado de fora que introjetou o bem e o mal dentro deles. O fruto fez apenas eles conhecer o bem e o mal. O fruto era só para mostrar quem eles é. Abriram-se os vossos olhos e vocês serão como Deus, conhecendo bem e o mal. Ou seja, o fruto era para abrir os olhos e eles conhecer, não era para produzir o mal dentro deles e eles serem como Deus, conhecendo bem e o mal. O fruto era para eles só conhecer a maldade que Deus havia colocado dentro deles. Ó, tem um irmão aqui. O fruto não era uma maçã. Mas não era mesmo, não. Tava falando que era um fruto. Eu não sei qual fruto era, se era maçã. Eu só sei que a mensagem que deixa é o quê? Que o fruto fez eles saber quem eles eram. A maldade, ou seja, a maldade deles fez eles se tornarem um monstro. Por que fez eles se tornarem um monstro? Porque Deus vai falar, não coma. Por quê? Porque vocês vão querer ter controle. Inclusive, eu vou abrir aqui, ó. Ó, é uma continuação dessa palavra. O fruto, o não coma de Deus, foi para eles não se tornarem um monstro. Que tipo de monstro? Esse monstro aqui, ó.
Abra em Romanos, você que tem Bíblia. Eu vou direto ao ponto aqui, mas depois você acompanha aí na sua casa, certo? Romanos, o capítulo é o de número 7, o versículo, ó, é o de número 18. Vamos ler, ó, Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, não consigo realizar o bem. Aí o versículo 19 vai falar especificamente de Adão e Eva, e eu vou explicar o porquê. Vai falar de Adão e Eva e de toda a raça humana, inclusive eu e você. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Amém? Porque não o bem que eu faço eu não quero. O porquê que Deus falou não coma? O não coma de Deus foi primeiramente pelo seguinte: não vai melhorar em nada a sua vida, não vai acrescentar um ano a mais na sua vida, não vai te deixar com poderes especiais, não vai acrescentar um metro do seu tamanho, não vai te deixar mais bonito, não vai te deixar com mais longevidade, não vai te deixar melhor em nada, vai te prejudicar, você vai se tornar um monstro. Por que você vai se tornar um monstro? Porque você vai querer fazer o bem e você não vai conseguir, Adão e Eva. O não coma de Deus, não coma, quer dizer o quê? Você vai querer fazer o bem, porque o bem que eu quero não faço, você vai querer fazer o bem. Paulo está falando aqui especificamente de Adão e Eva e de toda a raça humana, mas não vai conseguir fazer, praticar o bem. Ó, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você vai querer rejeitar o mal e não vai conseguir. Adão e Eva. Você vai querer fazer o bem, não vai conseguir, vai tentar rejeitar o mal, não vai conseguir, você vai se tornar um monstro. O pecado vai ser tão forte dentro de você, vai ser um monstro tão forte dentro de você, que você vai querer fazer o bem, não vai conseguir fazer o bem, porque a sua natureza ruim vai ser maior do que o bem que você quer fazer. Então você vai querer fazer o bem, mas o seu monstro, o pecado que vai habitar em você, o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do mal vai ser tão forte que você não vai conseguir fazer o bem. É isso que Deus quis dizer para ele, você vai ser um monstro. Assim como você vai ser um monstro também pro bem, o bem, porque o bem que você vai querer fazer, você não vai conseguir. Ou seja, a sua natureza vai ser tão ruim que você vai querer rejeitar o mal e não vai conseguir. Vai querer fazer o bem e não vai conseguir. Então, o não coma de Deus era para quê? Não vire um monstro. Não queira ser como eu, Adão e Eva. Não queira ser como Deus. Não queira ser como Deus, conhecendo bem o mal. Porque você vai querer rejeitar o mal e não vai conseguir. Ou seja, vocês vão ter uma queda para baixo. Vocês vão ter uma queda para baixo. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Sim, vocês vão conhecer o bem e o mal. Mas vocês não vão conseguir rejeitar o mal. Vocês vão querer fazer o bem e não vai conseguir. Ou seja, é por isso que Deus falou, não coma. E o fruto do bem e do mal não era para introjetar o mal dentro deles. Era só para fazer eles conhecer o bem e o mal. Mas eles iam conhecer o bem e o mal de uma forma tão ruim que Deus já havia alertado. Deus, através do apóstolo Paulo, olha lá, o que Adão e Eva fez, eu vou mostrar para Paulo. O bem e o mal eles vão tentar rejeitar e não vai conseguir, ou seja, vai ser só a graça de Deus, a cruz de Cristo para poder salvar vocês, porque vocês não vão, Adão e Eva. A graça de Deus
Vocês não vão conseguir rejeitar o mal, vocês vão tentar fazer o bem, mas não vai conseguir em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos e amados irmãos? Você gostou dessa live? Comenta o que você achou, comenta aqui embaixo. Ó, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando pura todas as coisas. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. O que sai do homem é o que está dentro, que faz o mal. O que estava dentro de Adão e Eva é o que faz o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou estar encerrando essa live no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos e amados irmãos. Nas próximas lives, vai acompanhando, vai assistindo. Tem muita coisa boa por aí. Tô pensando até em definir dias para lives. Ó, a próxima live eu já vou avisar aqui ao vivo. Quinta-feira vai ter uma próxima live. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu for entrar ao vivo, provavelmente terça-feira. Terça-feira eu tô pensando em fazer mais uma live. Mais ou menos nesse horário. Entre 8h30, 9 horas, 10 horas, nesse horário. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique atento, você que gosta dos nossos conteúdos, curte, comenta, compartilha essa live. Se inscreva no nosso canal, canal Ministério da Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou estar encerrando essa live. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.